Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Simone e eu sou professora aqui da Rede Municipal da cidade de Mineiros Tietê. Eu estou temporariamente afastada. Eu já estava afastada com a licença sem remuneração e agora em virtude da candidatura. Mas eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu sei que muita gente vai falar, "Ai, não tem como não atrelar a imagem à candidatura, mas eu sou professora, vou continuar sendo professora, né? Então vamos lá. Hoje cedo eu recebi um vídeo é, que interessa pertinente à minha profissão e que eu participei o tempo inteiro do processo, tá? Então, eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer alguns fatos que não estão condizentes com que foram apresentados. Então, assim, veja, eu tô falando aqui de fatos, tá? Tem mais pessoas envolvidas e que participaram junto e que podem confirmar, né? Ratificar tudo aquilo que eu vou falar agora, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o plano de carreira, que foi abordado no vídeo, né? Foi falado do plano de carreira. Então, hoje eu vejo uma necessidade muito grande da gente passar a informação, né? Porque eu entendo que não é porque às vezes a pessoa não gosta de ir lá e procurar, não gosta do assunto, de aprofundar, não significa ela deve ficar sem informação porque simplesmente ela não foi. Eu acredito que não. Eu acredito que eu entendo que se eu tenho esse conhecimento, eu tenho que passar, tá? Esse é o meu papel. Independente se isso vai agradar ou não, eu tenho que passar. Pensando em possibilidade de agrado ou não, eu também tenho que trabalhar sempre com a verdade, tá? Então vamos lá. Eu fiz algumas anotações para eu não me perder, tá? Então, o que é o tão falado plano de carreira? Bom, o plano de carreira, ele é um conjunto de normas que regulamenta a nossa profissão, tá? São normas num determinado documento que fala sobre a vida do professor, né? Da nossa vida profissional, salário, nossas atribuições enquanto professor, quantidade desculpa, fala das escolas, fala da vida do professor, fala da educação, tá? E esse plano de carreira não é algo que simplesmente depende de uma intenção do município. O vídeo foi falado em implantar plano de carreira. Veja, não tem como um município não ter plano de carreira. O plano de carreira, ele vem da União. Olha, todo município tem que ter um plano de carreira. A partir daí, o município vai regulamentar as normas. Mas isso vem da União. Então não é assim, Mineiros resolveu, vai ter um plano de carreira. E aí a pessoa vem e fala, nós, enfim, implantarmos um plano de carreira. A gente já tem que ter uma correção aí. Por quê? Porque quando a gente pensa em implantar algo, é algo que não existe. Tá? Então, na época, pessoal, que tudo isso aconteceu, e eu vou falar para vocês detalhadamente, não foi uma implantação, foi uma reformulação. E quando a gente fala de reformulação, é dar nova forma a algo que já existe. Então, o que acontece? Primeiro, ninguém veio implantar nada. A gente estava num processo de reformulação do nosso plano de carreira. Ele já existe. Ele já cuida da nossa vida. Acontece que houve um apontamento, né, do Tribunal de Contas que disse que tem a necessidade de ser reformulado. Só isso. Bom, se tem a necessidade, por que não reformular, né? Pode ser que eles tenham entendido que estava defasado, tem coisa a ser melhorada. É assim que funciona, né? Então, nosso plano de carreira está defasado, mas existe.
porque não foi aprovado, como foi falado no vídeo. Mas existe um plano de carreira, ninguém vai plantar nada, tá? Vamos lá. Essa é uma situação, o plano de carreira, tá? Então, vamos guardar bem esse assunto, plano de carreira. Agora nós vamos falar do piso, porque no vídeo foram abordados dois assuntos, o plano de carreira e o piso nacional, que quem me conhece já deve, assim, já vê muito falar sobre isso nas minhas redes e tal. O que é o piso salarial, né, do magistério? Toda profissão tem um piso, o mínimo a ser pago. Toda profissão. O magistério também. Nada mais justo, não? Aqui em Mineiros do Tietê não é pago o piso salarial. Não é pago, vamos trocar? O mínimo que a lei determina. Não é pago o mínimo. Nós não estamos pedindo algo, nós não pedimos algo que a gente simplesmente resolveu que a gente queria aumento. É como eu sempre falo, nós não queremos aumento, nós estamos pleiteando hoje a recomposição das perdas salariais. Aumento é outra história. Aumento é quando você já ganha o piso, aumento é outra história, seja qual profissional for. Então, há uma defasagem aqui. Mas vamos lá, o que é o piso? É isso. Então, a lei 11.378 de 2008, que foi a lei citada, né, no outro vídeo, ela fala do piso. No vídeo também, eu ouvi que o Poder Executivo a lei não foi aceita, né? Eles não aceitaram. Deixa eu ver aqui, porque eu anotei, né? E aqui é tudo caseiro mesmo. A lei 11.378 de 2008 não foi aceita pelo Poder Executivo. A lei 11.378 de 2008, gente, é uma lei que é da Constituição. Como que funcionam as leis? Gente, eu sou uma professora, mas é assim, o que eu aprendi? União, estados e município. Como que o município não aceita cumprir uma lei que vem da União? Mas tudo bem. Para mim não existe, mas tudo bem, tá? Vamos lá. Então, existe essa lei e essa lei fala assim, olha, o reajuste do piso salarial da educação, no reajuste do piso nacional da educação, dos professores, teve um reajuste, então foi de 12%. Vou dar um exemplo. Então, todo final de ano. E aí, esse valor, ele tem que ser repassado, ele tem que ser reajustado todo ano. E aqui, eu não sei o que acontece, mas tudo bem. Nós não temos esse reajuste. Ele não acontece, pessoal. Gente, eu vou falar assim, eu gostaria que esse vídeo chegasse não só aos professores, porque eu acredito que educação é interesse de todos, de todos. A educação é base. A educação é base. É a educação que me deu condição para eu falar o que eu tô falando hoje. É base. É buscar educação e formação. Então, eu me sinto até mal de estar falando algumas coisas, porque assim, para mim é inconcebível ter que ficar falando de educação como se a gente estivesse mendigando algo. Tá, tudo bem, vamos lá. Tá. A educação, o piso. Então, existe o piso nacional, é uma lei. Ok. Aí a gente pergunta assim, outra coisa que foi falada, Fundeb. Aí vocês falam assim, Simone, de onde vem o valor, né, que é feito o pagamento de vocês? Vem de um fundo chamado Fundeb, criado em 2007. Depois eu vou deixar todas as fontes, tá? Criado em 2007. Como que funciona? Vamos imaginar que aqui, ó, meu remedinho de nariz é uma conta, tá? E aí, nessa conta tem valores que são arrecadados de várias receitas, tá? Do ICMS, de vários impostos, são colocados aqui, é um percentual. Então,
Um percentual do imposto tal vem para esse fundo, um percentual do não sei o que vem para esse fundo. Aí tem um montante, tá? Tem um montante. Esse montante é o que vai ser distribuído para os municípios para poder fazer tanto o pagamento dos professores quanto outros reparos na educação, tá? Bom, e como é feita essa divisão, Simone? Proporcional. Por quê? Tem que ser feita uma divisão proporcional. Tá, vamos imaginar que o Fundo Nacional, o Fundeb, arrecadou R$ 1.000. R$ 1.000. Aí, paralelo a isso, é feito o censo escolar. O que é o censo escolar? É saber quantas matrículas tem no Brasil inteiro, tá? Quantas crianças estão matriculadas? Então, de um lado, um valor a ser distribuído. De outro lado, o número de matrículas que tem no Brasil. Eu pego esse valor para ser que vai ser distribuído e eu vou dividir pelo número de matrículas. Eu vou dar um exemplo para vocês simples. Vamos fazer de conta que o fundo R$ 1.000 nacional e o número total de matrículas do Brasil 238. Eu pego os R$ 1.000 e divido por 238. Ou seja, cada matrícula vai ter um valor de R$ 4,20, tá? Então foi estipulado o valor de cada matrícula, R$ 4,20. Aí vai ver quantas matrículas tem Mineiros. Então, vamos supor que Mineiros tenha 10 matrículas. Então, esse valor de R$ 4,20 vezes as 10 matrículas vai totalizar o valor que vai chegar para o município do Fundeb. Gente, hoje o valor por matrícula é de R$ 3.643,16. Eu fiz uma pesquisa no site do IBGE e em 2018, eu vou falar que eu peguei do site do IBGE, então eu vou falar a fonte, peguei do site, eu vou deixar aqui, não sei se é isso hoje, tá? Então, vou deixar bem claro, que em 2018 era 1.422 matrículas. O valor hoje por matrícula é de R$ 3.643,16. Então, 1.422, considerando que fosse isso, vezes 3.643,16. Hoje o valor aproximado, né? Aproximado, tá? Seria de... Eu acho que até mais, mas vamos lá. O valor aqui deu 5 milhões e pouco. Vamos falar 5 milhões. Então, o Fundeb, o fundo, manda para o município 5 milhões. Desses 5 milhões, sai o salário do professor. E sai também reparos para a educação. Tá? Até aí tudo bem, né? Deixa eu virar minha folha aqui. Vamos lá. Hoje, mudou. Até pouco tempo atrás, a cartilha do Fundeb, ela era assim... O mínimo a ser gasto com o salário de professor era 60% do valor do Fundeb. O mínimo que o município deveria usar para pagar o salário do professor, o mínimo antigamente era 60%, hoje 70%. Então, 5 milhões, o mínimo 70%. Ele pode usar mais, tá? A gente já chegou a ouvir que estava no limite, mas não existe limite, o limite é 100%. Tem município que usa 85% do valor, né? Não, já está no 60%, não pode ultrapassar. Não. 60% era mínimo, tá? Até aí tudo bem? Então, a gente aprendeu o plano de carreira e a gente aprendeu o piso nacional. E a gente aprendeu de onde vem o valor? Então, tá bom. A gente tem duas situações aqui. E aí que eu vou explicar para vocês o porquê a gente não aceitou. Quando eles mandaram para a Câmara Municipal o projeto, eles pegaram
o piso para aprovar, mais a reformulação do plano de carreira, colocaram tudo num pacote. São 2 assuntos, mas aí eu vou chegar lá. Por que a gente não quis que aprovasse? Porque o projeto finalizado da reformulação, nós não tivemos acesso. Nós não tivemos acesso. Esse vídeo ele vai correr e as minhas colegas podem confirmar o que eu tô falando. Nós não tivemos acesso. Agora, como que eu vou deixar aprovar algo que fala da minha vida profissional sem eu ler? É estranho. Não existe isso. A gente tem que ler. A gente queria saber o que estava lá. Tá falando da nossa vida, é nosso direito. Então veja, até aqui, a gente não tirou nada, gente. Porque o professor de Mineiros do Tietê é ingrato. O professor de Mineiros do Tietê nunca tá feliz, porque é só o que a gente ouve. Até assim, não está feliz, procura em outro lugar. Mas até agora a gente só luta e tá falando de lei. Assim, eu não tô discutindo juridicamente, eu tô falando da minha profissão e daquilo que fala em relação à minha profissão, tá? Então vamos lá. Eles juntaram no mesmo pacote. Agora veja, a desculpa foi, não aprovou o piso porque os professores não quiseram. Mas não contaram que a reformulação do nosso plano de carreira, ninguém passou pra gente ler. Ninguém. Eu não vi o projeto, aliás, até hoje. Até hoje. Tá. Aí também você pode me perguntar, nossa, mas vocês preferiram que não aprovasse o piso salarial em detrimento do plano de carreira? Vamos voltar? São 2 assuntos. Plano de carreira e piso salarial. São 2 assuntos. Plano de carreira, reformulação, ele existe. E piso salarial, são coisas diferentes. No nosso plano de carreira vigente, nesse mesmo, que quando fala da evolução funcional, evolução acadêmica, quadro, tudo isso precisa estar defasado, precisa ser reformulado, já garante que seja pago o nosso piso. No vigente, já garante. Então, não tem desculpa para falar que não foi pago o nosso piso. Porque no nosso plano de carreira já está... E mesmo que não tivesse, a lei 11.378 está lá, é para cumprir. No nosso plano de carreira vigente, já está garantido que seja pago o nosso piso. Não venha falar que nós não temos porque não aceitamos que o plano não fosse aprovado. Nós pedimos para separar. Nós pedimos para aprovar o piso primeiro, para a gente ter um tempo melhor para estudar o nosso plano de carreira. E não foi feito. A gente tem que trabalhar com a verdade, pessoal. A gente tem que trabalhar com a verdade. A verdade é essa. A verdade é que tudo aquilo que eu ouvi são inverdades. E eu tenho toda uma classe para confirmar aquilo que eu tô falando. Então eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção na hora de votar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a gente não pode se apegar a palavras, a gente não pode se apegar à articulação de palavras. Eu não tô aqui para pedir voto. Eu não tô aqui para pedir voto. Embora eu esteja falando verdade, eu não tô aqui para pedir voto. Na minha concepção, vota em mim, quem me conhece meus frutos. Na minha concepção. Então eu não vou pôr a cara num vídeo com inverdades para me promover. É isso que eu tenho a dizer. Tá? E qualquer coisa a gente fica à disposição. A gente quem? A classe dos professores, tá? Eu não sei se eu posso participar em virtude da minha candidatura, mas dia 15 acaba tudo. Até lá a gente pode conversar depois, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que mesmo se eu não puder estar, as minhas colegas vão na Câmara Municipal e vão falar a verdade, tá? Então é isso, pessoal. Obrigada.